Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Dessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 9 de outubro, Tambaú Imóveis e Negócios está começando. A reforma da Previdência alterou o cenário da aposentadoria no Brasil. Mas você sabe quais foram as mudanças? Vamos falar tudo sobre esse assunto no programa de hoje. Fique atento! Aqui no estúdio, com muita honra, recebo as advogadas especialistas no direito previdenciário, Joerlane Melo e também Daniele Melo. Está procurando por imóvel? No giro de oferta, a gente te apresenta oportunidades imperdíveis, claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. Já no quadro Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre tem uma rebaixa de imóveis comerciais durante a pandemia. Esse problema foi sério e ele vai contar todos os detalhes daqui a pouquinho. Quer participar aqui ao vivo? Claro, com a gente. Você pode enviar suas mensagens para o nosso número do WhatsApp. E só lembrando, só através de WhatsApp de mensagem, eu não posso atender ao vivo. O número, anote aí, 99854-2857. Eu vou repetir, anote aí, 99854-2857. Manda beijos, abraços. Estou aguardando sua audiência. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Nosso assunto de hoje é as novas regras da aposentadoria. No ano passado, houve reforma da Previdência e tiveram algumas mudanças. Vamos ver na reportagem de Everton Correia. Acompanhe. Quando os cabelos brancos chegam com a terceira idade batendo ali na porta, todo mundo que trabalhou muito na vida só espera por ela, a aposentadoria. Só que nos últimos tempos, as regras mudaram para ter acesso a esse direito. Antes da reforma da Previdência, existiam 2 modalidades de aposentadoria, basicamente. Existia a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, se aposentava o homem com 65 anos de idade e a mulher com 60, desde que em ambos os casos tivessem 180 contribuições, o que dá exatos 15 anos. E pela aposentadoria por tempo de contribuição, o homem se aposentava com 35 anos, a mulher com 30, independentemente de idade mínima. E aí veio a reforma e disse o seguinte: olha só, acabou essa história de aposentadoria sem idade mínima. Agora, a partir de agora, vai precisar ter idade mínima. Então, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e deixou somente a aposentadoria por idade. De forma que a aposentadoria por tempo de contribuição agora foram colocadas 4 outras regras de transição que buscam suavizar os impactos dessa medida. É um novo cenário. Outro fator presente quando o assunto é previdência é o pente fino que vem sendo feito, principalmente, quando o assunto é aposentadoria por invalidez. Os cortes feitos pelo INSS representam 59% dos casos analisados pelo Instituto neste ano. São dados do próprio órgão. Só do auxílio-doença já foram revisados mais de 50 mil benefícios. E, pasme, 59% dos benefícios revisados foram cessados. Então, é importantíssimo
que o segurado, que o telespectador que esteja em casa, ele dê uma olhada nos canais oficiais do INSS, exemplo do aplicativo ou do site, ou até mesmo ligue para o 135 para saber se o seu endereço está devidamente atualizado, né? O seu endereço e seu contato telefônico, sob pena de eventualmente não receber a carta e ser surpreendido com a cessação do benefício. A reforma da Previdência trouxe mudanças para o processo de aposentadoria do brasileiro. Aqui no estúdio, ao vivo, eu recebo as advogadas especialistas no direito previdenciário, Joerlane Melo e Daniele Melo. Interage com a gente, manda sim uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, anota aí novamente, DDD é 83 para quem está de fora da Paraíba e assistindo no portal t5.com.br, o número 99854 2857. Vou repetir, 99854 2857. Bom dia, doutora Joerlane, bom dia, doutora Daniela. É uma honra recebê-lo nessa manhã de sábado. Assunto pertinente, preocupante, onde a maioria da população brasileira, aqui na Paraíba não é diferente, não está ligada nessa reforma. Eu começo, doutora Joerlane, perguntando à senhora. Falou aí na reportagem que a lei foi aprovada o ano passado. Já entrou em vigor? Está tendo confusão? Como é que funciona? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, Rômulo, eu gostaria de agradecer o convite. Bom dia a todos, bom dia, Rômulo, bom dia, doutora Daniele, uma grande profissional e amiga que eu tenho o prazer de compartilhar essa entrevista. Bom dia, telespectador. Em relação à sua pergunta, Rômulo, é o seguinte, a reforma da Previdência, que é a emenda 103, ela é do finalzinho de 2019, por isso que muitas vezes a gente costuma dizer que começou em 2020, mas na verdade ela foi promulgada em 12 de novembro de 2019 e foi publicada no Diário Oficial no dia 13 de novembro. E, diferentemente de algumas outras legislações, ela começou a viger, né, a vigência da lei, ela começou no dia da sua publicação. Então, desde o dia 13 de novembro de 2019, que as novas regras já estão em vigor. Doutora Daniele, no Brasil a gente sabe que as pessoas têm várias modalidades, o informal, o profissional liberal, o ambulante, o que tem carteira assinada na iniciativa privada, os funcionários públicos municipais, estaduais, federais. E a pergunta que não quer calar, e muita gente já interagindo aqui, obrigado pela audiência, quais as opções de aposentadoria que existem hoje no Brasil? Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Rômulo, bom dia, doutora Joerlane, uma amiga, companheira de trabalho, profissional inspiradora, e bom dia a todos que nos assistem. Bom, hoje no Brasil, a gente tem algumas espécies de aposentadoria. A primeira delas é o que a gente chama de aposentadoria programável, que antes da reforma da Previdência era chamada de aposentadoria por idade. E a intenção dessa aposentadoria é cobrir os riscos da velhice, quando o segurado ele atinge uma idade que vai dificultá-lo de continuar no mercado de trabalho. Uma outra opção, uma outra espécie de aposentadoria seria a aposentadoria que hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era chamada aposentadoria por invalidez. E essa aposentadoria, ela tem a intenção de proteger os riscos relacionados à incapacidade e à incapacidade permanente. Quando o segurado ele é acometido por algum tipo de doença que torne incapaz para trabalhar, então ele pode ter acesso a esse benefício. E uma terceira espécie de aposentadoria que hoje temos no Brasil é a aposentadoria especial, que é concedida àqueles trabalhadores que exercem suas atividades expostos a algum agente de risco, algum elemento que leve risco à sua saúde. E essa aposentadoria, como eu já expliquei, ela tem a intenção de proteger esses segurados que trabalham de forma exposta a alguma espécie de elemento, de agente que venha trazer algum risco à sua saúde. Obrigado aí a Iago, a Júlia, a Helena e a Francisca que estão no Jardim Aeroclube. Também a Neta Nóbrega que está nos assistindo e está ligadinha aqui na TV em Santa Luzia, ao Elson que está em Patos e a todos que estão mandando, daqui a pouco eu falo mais, viu? Doutora Joerlane, muita gente já interagindo e as pessoas sabem que as mulheres, por isso que eu estou com duas profissionais aqui de escola, de referência, mulheres,
E as mulheres sofreram muito no passado, graças a Deus conseguiram recuperar e com muito mérito, e não deve existir esse tipo de situação entre homens e mulheres. Mas as perguntas estão chegando aqui se essas mudanças de regras foram proporcionais tanto para homens como para mulheres. Veja que ainda tem pessoas com dúvidas nisso. O que é que a senhora me diz? Então, Rômulo, olha só. Em alguns momentos foram proporcionais, em outros não. 2 casos agora que me vêm à mente são, por exemplo, a idade da mulher, a aposentadoria por idade da mulher antes da reforma era de 60 anos. Após a reforma, ela teve 2 anos a mais acrescidos, ou seja, passou de 60 anos para 62 anos. Já os homens mantiveram essa idade mínima para aposentadoria, né? A aposentadoria por idade antes da reforma era 65 e passou e continuou sendo 65 após a reforma. Outro ponto em que eu vejo um pouco de desproporcionalidade seria na regra dos pontos. Essa regra dos pontos que se iniciou em 2015, não é uma novidade da reforma, mas é que acabou sendo um pouco alterada pela reforma, né? A previsão inicial em 2015 era que as regras dos pontos começassem em 85 e terminassem em 95 para a mulher, ou seja, tivesse um acréscimo de 10 anos como transição. Sim. E que para o homem começasse em 95 e terminasse em 105. Certo. Aí o que é que aconteceu após a reforma? Após a reforma isso mudou. Esse termo final de 95 pontos para as mulheres foi alterado. Então a mulher hoje, para se aposentar na regra dos pontos, hoje ela precisa de 98 pontos. Mas ao final da regra de transição, da regra dos pontos, ela vai precisar de 100 pontos, um acréscimo de 5 pontos a mais, enquanto o homem manteve esse acréscimo de 105. Agora, juridicamente, e a senhora como mulher, por que aconteceu isso? Tem alguma explicação? Tem algum sentido? Ou foi os deputados federais e senadores que resolveram e a bancada feminina lá no Congresso Nacional não lutou? Então, não, o que é que acontece? Esse tempo menor para as mulheres a gente sempre atribui, e aí eu peço até também para a doutora Daniela me complementar, mas o que acontece? Esse tempo menor para as mulheres é justificado na maioria das vezes pela dupla e até tripla jornada que a mulher tem hoje em dia, Perfeito. né? Porque a mulher, ela, além de se inserir no mercado de trabalho, ela continua sendo mãe, ela continua sendo esposa, ela continua muitas vezes tomando conta de uma casa, né? Então, em razão disso, a mulher realmente ela se aposentava com 5 anos a menos que o homem na aposentadoria por idade. Mas agora veio essa aposentadoria, que sempre foi controversa, mas por que a mulher se aposenta com menos tempo do que o homem? Por que numa idade menor? E acabou se reduzindo de 60 para 62. Acrescentar alguma coisa, doutora? Eu acho que além do fator social, dessa jornada tripla da mulher, também tem a questão biológica, né? O sistema hormonal da mulher é diferente do sistema hormonal do homem e acaba que nos torna, né, assim, a mulher o que historicamente chamaram de sexo frágil. Que eu acho que a gente não é. Também acho que não. Eu acho Estão discutindo até absorvente. Olha, veja que absurdo. Olha, pelo amor de Deus, deputados, senadores, resolvam essa situação, porque o Brasil está sendo fruto de chacota por conta disso. Mas continuando nosso debate aqui, doutora Daniela, a gente sabe que a gente tem no Brasil várias categorias profissionais, mas muita gente interagindo aqui, e tem um caso aqui da Alessandra, que ela mora em Manaíra, ela diz que é professora universitária, e ela, com muitas dúvidas sobre a categoria profissional dela de professor, eu acrescento a seguinte pergunta: as categorias profissionais, a exemplo dos professores, foram prejudicadas? A Alessandra quer saber. Então, Rômulo, Alessandra, sim, houve realmente uma modificação nos critérios de concessão para determinadas categorias profissionais. E os professores estão inclusos nessas modificações. Eu queria só esclarecer inicialmente que existe uma modalidade de aposentadoria especial para os professores, mas para os professores de ensino básico, ensino infantil, fundamental e médio. Essa modalidade não se aplica aos professores de ensino técnico, profissional e nem universitário. Antes da reforma, os professores de ensino básico, eles poderiam se aposentar, os homens preenchendo o requisito de contribuição de 30 anos e as mulheres de 25 anos. Porém, e não tinha idade mínima estabelecida. Porém, pós-reforma, houve o estabelecimento de idade mínima.
o tempo entre homem e mulher acabou sendo equivalente, os dois precisam comprovar 25 anos de contribuição. Todavia, o homem, além de provar a contribuição, o tempo de contribuição, ele precisa provar também o preenchimento do requisito etário, que seria 60 anos de idade, e a mulher 57 anos de idade. Ou seja, o professor hoje, para se aposentar, o professor de ensino fundamental, ensino infantil e ensino médio, para se aposentar, ele precisa comprovar 2 requisitos, preenchimento de 2 requisitos. O tempo de contribuição de 25 anos e a mulher e também a idade de 60 anos, e a professora precisa também provar o tempo de contribuição de 25 anos e a idade mínima de 57 anos. Além dos professores, também outras categorias profissionais tiveram modificações. A exemplo daquelas pessoas que trabalham expostas a algum agente de risco, que antes da reforma não existia o estabelecimento de um requisito etário mínimo para essas pessoas se aposentar. Elas precisavam apenas preencher o tempo de contribuição e provar que estavam expostas. Agora, após a reforma, além de provar a exposição, o tempo de exposição a agentes de risco, eles também precisam demonstrar o preenchimento do requisito etário. Muita gente aqui interagindo, né? E uma pergunta que todos que inclusive estão no estudo aqui pediram para eu fazer a senhora, doutora, é o seguinte: o brasileiro, ele só fecha as portas, e isso é um dito popular e a gente percebe isso depois de roubado, né? O que é necessário para o trabalhador brasileiro, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois do ao vivo, ele tem direito a receber a sua aposentadoria? Qual a orientação, doutora Joelane, que a senhora dá a quem está nos assistindo? Certo. Porque há um descuido um pouco preocupante, né? Primeiramente, eu queria só fazer um adendo ao que a doutora Daniele falou sobre os trabalhadores que trabalham com exposição a agente nocivo. Eu vinha de aplicativo hoje, né, no aplicativo, com um motorista. E ele conversando comigo, eu disse que vinha dar entrevista sobre o quê? Reforma da Previdência. E aí ele disse: rapaz, eu sou vigilante armado, completei 25 anos esse ano de trabalho. E eu ia me aposentar, mas com essa reforma eu não consegui. E aí eu perguntei: qual a sua idade? Ele me disse 48 anos. Chega, me deu uma dor, Rômulo, porque é o caso de uma pessoa, essa pessoa, por exemplo, trabalhou por 25 anos exposto à periculosidade, né, da arma de fogo, e agora vai ter que trabalhar mais 12, porque como foi inserida a idade mínima, ele só consegue se aposentar aos 60 anos. Então é um caso prático do que a doutora Daniele falou e que me chamou a atenção porque foi quando eu estava vindo aqui para o estúdio. E os demais trabalhadores que têm carteira assinada, que são autônomos, como o cidadão também, que hoje é Uber? Tem muita gente aí preocupada com isso. Né? Tem muita gente preocupada. O que a senhora diz aí? Inclusive para os Ubers, por exemplo, para os motoristas de aplicativo, né, no geral. É também muito importante que haja contribuição. Para a gente conseguir se aposentar, a primeira coisa que devemos fazer é contribuir, certo? É preciso contribuir por quanto tempo, doutora? Aí vai depender. Se você começou a trabalhar antes da reforma da Previdência, né, antes de 2019, você tem que contribuir no mínimo por 15 anos para ter direito à aposentadoria por idade. Se você começou a contribuir depois da reforma, ou seja, eu comecei a contribuir em março de 2020, já tinha passado a reforma. Aí a reforma alterou esse tempo mínimo. Então, ao invés de 15 anos, eu tenho que passar a trabalhar 20 anos, né, para poder me aposentar. Doutor, e essa aposentadoria é boa? Olha só, a gente tem uma idade mínima agora, certo? Para aposentadoria. Ela realmente não tem como a gente fugir dela. Mas quanto mais tempo eu tiver de contribuição, melhor fica o cálculo do meu benefício. Então, você hoje precisa de 15 ou 20 anos, dependendo da data em que você iniciou o trabalho, mas é importante que você contribua mais tempo para poder se aposentar com um valor maior. Perfeito. Nós vamos a um intervalo, doutora Daniela, mas muita gente já interagindo aqui, falando muito sobre a reforma da Previdência, querendo saber quando as pessoas vão poder se aposentar. Então, deixa o próximo bloco a gente tirar. Tá chegando, tá tremendo minha perna, tanta pergunta está chegando aqui. Daqui a pouco a gente responde a todos vocês, tá? Uma pausa na nossa conversa para irmos intervalo comercial. E, claro, vamos faturar. E permaneça aí com a gente, não troca de canal. Voltamos já já!
olhar sobre o Bessa está chegando. A união do mar com a qualidade de vida de um parque. Bem-estar, esporte, lazer, tudo isso ao seu alcance. Aguarde. Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. Eu sei que ficaram com saudade, mas o Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e agora vamos falar das oportunidades e novidades do Residencial Astúria. Quem fala todos os detalhes desse empreendimento que está localizado no bairro de Mangabeira é ela, Grazi Fernandes. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está nos assistindo. Hoje nós da Zona Sul trazemos um lançamento imperdível para você realizar o sonho da casa própria e sair do aluguel. O Residencial Astúria, localizado no bairro de Mangabeira, próximo a tudo que você pode imaginar. E apartamentos com 2 e 3 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes e o prédio com excelente acabamento, como você pode ver no VT. Piso em porcelanato e área de lazer com piscina e churrasqueira. Um lindo apartamento próximo a tudo que você imagina, ideal para você e sua família. Então, nesse final de semana, você vai ligar para a gente da Zona Sul Imobiliária e vai sair do aluguel. Não vai perder tempo, então entra em contato no 3045-7744 ou então manda mensagem para o 8725-7744. Esse é o WhatsApp, manda aquela mensagem. Temos corretores de plantão, você vai agendar a sua visita e fazer a sua simulação para realizar o sonho da casa própria. Também, para facilitar mais ainda a realização do sonho dos nossos clientes, estamos localizados em 5 bairros aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Gásio. Assim fica muito fácil. A Zona Sul Imobiliária está no mercado há mais de uma década e sempre pronto para realizar o sonho do cliente. Então não perde tempo e vem para a Zona Sul. Pergunta que não quer calar. Dona Maria, seu José, que está nos assistindo agora, que vai ligar para vocês, que é 24 horas ligado de sábado, domingo, feriado, que está aí fazendo a simulação de todo mundo. Quem não tem dinheiro para escriturar, quem não tem dinheiro para dar sinal, qual é a solução da Zona Sul? Isso nunca vai ser um problema para a gente, Rômulo, porque nós da Zona Sul temos documentação inclusa e parcelas que cabem no bolso do nosso cliente. Então não perde tempo e entra já em contato. Obrigado, Grazi. Até o próximo sábado. Obrigada, Rômulo. E com nossa a chegada agora do Outubro Rosa, as mulheres aí todas usando aquela fitinha, a gente tem uma atenção, se identifica, prevenção, diagnóstico, cuide da saúde, câncer de mama mata e tenha cuidado com ele. Vamos dar uma dica agora, vamos para vocês, assista o VT. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, formando um tumor que pode invadir outros órgãos. Na Paraíba, a doença já matou 308 mulheres em 2019, 295 em 2020 e este ano, 186 mulheres perderam a vida por causa do câncer de mama. Quando diagnosticado precocemente, a possibilidade de cura é alta. Se ela descobre logo no início, a probabilidade de sobrevida dela é enorme. Mas se ela for aquela pessoa que fica em casa e não vai se cuidar, aí a probabilidade de
malignidade, de mortalidade aumenta cada vez mais. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, entre os anos de 2020 a 2022, a estimativa é de que 1.120 novos casos de câncer de mama apareçam na Paraíba a cada ano. Desses, 360 só aqui em João Pessoa. E uma das formas para o diagnóstico precoce está através do autoexame, mas também da ultrassonografia das mamas. O problema é que muitas mulheres não têm acesso à ultrassonografia das mamas. O procedimento é indicado em exames de rotina. A mamografia ela é mais indicada após os 40 anos. A ultrassonografia de mama ela vai ser antes dos 40 anos ou em mamas, digamos, mais jovens, que são aquelas mamas mais densas. Débora Monique tem 25 anos, é recepcionista e nunca tinha feito a ultrassonografia das mamas. Depois que ingressou na faculdade de enfermagem, foi que entendeu a importância do diagnóstico precoce e do autoexame. Com contato ali com a educação mesmo, que eu pude ver o quão importante é a prevenção, né? Prevenir sempre é melhor do que remediar. Apesar de não ser realizado por um profissional, toda mulher tem a possibilidade de se conhecer melhor através do autoexame e, assim, identificar possíveis anomalias. A palpação ela é sempre feita de fora para dentro e vai passando os dedos, tocando, pressionando. E aí vai em direção à areola, volta e vai fazendo como se fosse um arco. Ela vai vindo, volta, vai e vem até completar todo o ciclo mamário. Agora a gente continua falando sobre esse assunto polêmico, como a reforma da Previdência, né, trouxe mudanças para o processo de aposentadoria do brasileiro. Quer ter sua pergunta, suas dúvidas aqui no programa? Anota aí só mensagem do WhatsApp, não adianta você ligar, o número 998542857. Obrigado pela grande audiência. Muita gente perguntando aqui, doutora Daniele. Eu vou fazer a pergunta da Samarina. Ela morava em Campinas, está morando em João Pessoa. A preocupação dela é o seguinte: ela tem que mudar de endereço no INSS ou não? Ela permanece com o endereço antigo? É sempre importante que ela mantenha os dados dela atualizados, porque em uma eventual notificação, alguma tentativa de contato com ela, é necessário que o INSS tenha, né, ciência que ela modificou de endereço, de e-mail, telefone, para poder notificá-la, informá-la de alguma eventual necessidade, principalmente se ela recebe algum benefício. E é bem simples, Rômulo, também, né, de fazer essa alteração. Ela pode fazer através do Meu INSS, que é um aplicativo, e também através do 135, que é o telefone da Previdência, o telefone oficial do INSS. Marcos, ele está com uma preocupação, ele diz que trabalha numa área de texto e tem ruído, muita química. Ele tem 24 anos, ele trabalha há 24 anos e tem 44 anos de trabalho. De idade. Ele pergunta quais são os direitos deles. Olha, nessa hora meu coração realmente aperta, né? Porque é muito parecido com o caso do motorista de aplicativo que eu falei, que era vigilante armado há 25 anos. Então, Marcos, eu não tenho boas notícias, né? Infelizmente, essas pessoas que estavam muito próximas de se aposentar, na aposentadoria especial, foi quem mais sofreu, foram as pessoas que mais sofreram com essa reforma. Porque ele está exposto a um agente nocivo à saúde e ainda assim ele não consegue mais se aposentar sem a idade mínima. O Cléton, ele pergunta, doutora Daniela, que ele disse que a mãe dele tem 60 anos. Ele só não fala aqui quanto tempo ela está trabalhando. Ele pergunta se ela já tem tempo de se aposentar pela idade. Então, não tem como a gente responder essa pergunta para o Cléton, porque saber do tempo de contribuição dela é essencial para ver quando foi que ela preencheu os requisitos. E lembrando também que pós-reforma a regra hoje é de 62 anos. Entretanto, para aquelas pessoas que já estavam no sistema, né, filiada ao regime geral, elas podem estar inseridas em alguma regra de transição. Aí a gente precisa saber idade, tempo de contribuição, para poder avaliar em que momento ela vai preencher o melhor requisito. E nesse caso é até interessante, a gente vai precisar saber a data de aniversário dela, viu, Rômulo? Pois Exato, Porque assim, se você quiser mandar a data do aniversário, está em tempo ainda, e né? o tempo, porque assim, se ela tiver os 15 anos
E ele disse, não, ela completou 60 esse ano. A gente já sabe que não tem direito, né, doutora Daniela? Exato. Porque esse ano agora, como está na regra de transição, está evoluindo. A mulher precisa estar com 61 anos para se aposentar. Então, se ela completar 61 esse ano e tiver os 15 anos de contribuição, diga a ela que dá certo. Agora a gente tem que analisar, né? Tem que procurar um advogado, como a doutora Daniela disse, para ver se ela tem o tempo de contribuição mínimo. Pegando a sua deixa aqui, a telespectadora que se chama Ruth Silva, ela disse o seguinte, que tem um pai de 61 anos, ele trabalhou muito tempo na construção civil como pintor e hoje ele se encontra com problemas sérios de saúde que impedem dele trabalhar. O que é que ele tem que fazer para se aposentar e que tipo de aposentadoria? Vou pegar agora o tempo verbal dela. Ela disse trabalhou. Isso. Mas assim, não está trabalhando por conta, ele deve ser autônomo, né? Provavelmente. Não sei. Eu entendi assim, né? Mas eu vou explicar todas as possibilidades, Romulo. Tá certo. Peço até para a doutora Daniela também me ajudar. Mas, pelo que ela me disse, ele tinha trabalhado na construção civil e passou os 61 anos, não é isso? Isso. Se ele tiver trabalhado por mais de 35 anos até 2019, até a data da reforma, ele consegue se aposentar e é uma aposentadoria integral, porque não precisa estar trabalhando para se aposentar na extinta, né, aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se ele contribuiu, por 35 anos até o dia 12 de novembro de 2019, ele pode se aposentar por tempo de contribuição. Se ele trabalhou até pouco tempo, ou se ele ainda está trabalhando e contribuindo, e ele está incapaz, ele está doente, ele pode ter direito a uma aposentadoria por incapacidade. É possível. Que a gente chamava antigamente de aposentadoria por invalidez e hoje nós chamamos de benefício por incapacidade permanente. Entendi. Então, a gente teria realmente que avaliar a documentação dele para poder descobrir qual é o melhor benefício. E eu digo a ela, procure um advogado. Mesmo que não tenha direito ao benefício, o advogado ele vai te instruir, vai dizer, olha, não tem hoje, mas daqui a tanto tempo vai dar um norte, pode ser, né, que ele tenha, vai dar um norte. Ele tem que fazer. Se for autônomo, se tivesse tido e se já tiver o tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria. Acrescentando ao que a doutora Joeslane falou, eu costumo dizer que essa reforma da Previdência, ela veio trazer uma cultura que o segurado não tinha antes, que é planejar sua aposentadoria. Ele hoje, antes de pedir qualquer tipo de benefício, ele precisa se planejar. Porque foram tantas mudanças, tantas regras e tantas opções que pode ter ali um encaixe dos seus requisitos que ele precisa planejar. Por vezes, a gente já pegou clientes, assim, analisou o caso de clientes que ele preenchia os 5 requisitos de todas as regras de transição. Entretanto, vai mudar a renda dele, uma renda é maior, outra é a renda menor. Então, hoje é de suma importância que o segurado ele aprenda a planejar sua aposentadoria. Pegando essa deixa, a Socorro Feitosa disse que a senhora já tinha respondido algumas coisas, mas ela é professora do ensino básico municipal. Obrigado pela sua grande audiência. Professores aqui dão muita audiência a gente. Qual é a regra de transição para o professor que já tem 24 anos, né, de trabalho e idade de 49 anos? Olha aí, pergunta boa. Então, são as mesmas regras. Temos 5 regras de transição. Entretanto, para saber, Socorro, né, qual vai ser a sua melhor regra, a gente precisa planejar sua aposentadoria. A gente precisa calcular, porque embora você tenha 24 anos trabalhando como professora, mas a gente não tem informações, por exemplo, e antes desse período você trabalhou em alguma outra coisa? Quais foram suas remunerações? Geralmente a remuneração ela vai variando, vai evoluindo durante a sua carreira. Você começa recebendo um valor e depois ele vai aumentando. Então, assim, para te responder realmente só analisando tua documentação para fazer esse planejamento e dizer, Socorro, essa é a tua melhor chance de se aposentar. Nós vamos para um intervalo agora, vamos fugir de oferta e intervalo, mas muita gente está interagindo aqui, minha perna não para de tremer de tanta pergunta. Parabéns pela audiência que vocês estão nos dando aqui. Daqui a pouco a gente volta. Quando, né, você tem boa oportunidade, aparece, a gente não pode deixar passar. Então, presta atenção nas ofertas que a nossa Bia Freire traz e apresenta da N Holanda Consultora, uma consultora de referência aqui na Paraíba. Acompanhe.
Plainview apresenta 3 tipologias de apartamento, todas com uma vista incrível que eu garanto, você vai se apaixonar. Com a palavra, Raquel Holanda. Sou a Raquel Holanda, sócia e arquiteta desse empreendimento maravilhoso, Plainview. E venho aqui no 28º andar, a uma lâmina inteira só de apartamentos maravilhosos para você conhecer. Temos 3 tipologias de apartamentos, são 3 tamanhos dedicados para cada família em específico. Então, convido você para vir conhecer, fazer um tour todas as terças-feiras para acompanhamento de corretores, arquitetos e clientes, claro. Todos os dias estamos com agendamento aberto para apresentar esse projeto que encanta toda a cidade. E aí, vai deixar passar? Liga agora para os corretores de imóveis da Enolanda. Estão todos ansiosos esperando sua ligação para realizar o sonho da casa própria. Vamos para mais um intervalo. É só rapidinho, a gente volta e confirma com a gente. Voltamos já já. Aguarda aí. Você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. A vida é um toque rápido, mas intenso, repleta de momentos passados que não mais tocamos, mas que permanecem eternos em nossa memória, impulsionando-nos sempre para o futuro. Por isso, toque-se e viva! Outubro Rosa. Apoie. É vida. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Avisei que era rapidinho e já retornamos e agora você vê o presidente do COFES, João Teodoro, que fala hoje sobre rebaixa de imóveis comerciais devido ao efeito da pandemia. Veja. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Mais uma vez aqui para falar para vocês a respeito do nosso mercado imobiliário. E eu quero hoje levar um assunto bem interessante, ainda, obviamente, sobre o que nós vivemos no momento, que é a pandemia, né? Nós temos alguns resultados da pandemia que precisam ser considerados pelos nossos colegas na hora de fazer uma negociação. E hoje nós temos notado que, sem dúvida alguma, houve uma rebaixa na movimentação de mercado no que diz respeito a escritórios, lojas comerciais, enfim, houve de fato uma diminuição no mercado de imóveis comerciais por conta, obviamente, dos problemas que a pandemia causou, que produziu o fechamento de vários comércios, a redução de vários segmentos da economia, como a hotelaria. Agora sim, né? Assunto bacana, o presidente falando sobre esse problema dos imóveis comerciais e você pode ter certeza, o mercado está melhorando, o mercado de locação residencial e comercial melhorando. E assiste aqui o programa que tem muitas novidades para você que quer comprar, alugar, vender, perguntar. Referência no Brasil, você sabe disso. Agora, né,
continuamos a falar sobre as mudanças da aposentadoria e a reforma da Previdência. Então, participa. Número, só mensagem, não adianta estar ligando aqui que eu não posso atender. O número é 99854-2857, eu vou repetir, 99854-2857. Liga pra gente, manda mensagem, manda beijos e abraços, eu estou mandando de volta, muita gente mandando aqui, beijos e abraços. E obrigado pela grande audiência. Muitas perguntas. As pessoas, né, quais são e como funcionam as regras de transição? Muita gente ficou em dúvida, doutora Joeslane. Então, o que é que a senhora pode dizer ao telespectador? Certo. A gente tem algumas regras de transição. A primeira delas seria essa que a gente já falou, que é a regra de transição da idade da mulher, né? O homem permaneceu com a idade de 65 anos, mas a mulher, ela tem uma regra de transição para aposentadoria por idade, que começou com 60 anos em 2019 e vai acrescendo 6 meses até completar 62. Como assim, doutora Joeslane? Em 2020, para uma mulher se aposentar, ela não precisa mais de 60 anos. Ela precisa de 60 anos mais 6 meses. 2021, 61 anos. 2022, 61 anos e 6 meses. 2023, 62. 2024, 2025. Aí, de 2023 em diante, serão 62 anos que ela precisa. Então, tem essa progressão da idade. Até 2023, né? Que é quando chega aos 62 anos e aí estaciona. E aí estabiliza. Essa é a primeira... Espero que sim, né? Não pode inventar mais não. Então, essa é a primeira regra de transição que é referente à aposentadoria por idade. E nós temos outras referentes à aposentadoria por tempo de contribuição. A primeira delas a gente também já falou, que é a regra de transição 2 pontos, né? Na reforma da Previdência ficou estabelecido que para uma mulher se aposentar, ela precisaria de 100 pontos. Entendi. Mas eles não impuseram os 100 pontos de imediato. Eles disseram que, olha, em 2019 você vai precisar de 86. E a cada ano que passa, a gente vai acrescentando um ponto à necessidade para você se aposentar, a necessidade de pontos para você se aposentar, a sua pontuação. Então, uma mulher hoje, para se aposentar, ela precisa de 88 pontos e vai chegar um momento, acho que é 2031, que ela vai precisar dos 100 pontos. Da mesma forma, o homem. O homem, ele precisava de 96 pontos para se aposentar em 2019. Hoje ele já precisa de 98. Então, a cada ano que passa, vai acrescentando um ponto. E aí muita gente chega assim e faz, então não vou me aposentar nunca. Vai, por quê? Todo ano uma pessoa que está trabalhando, ela ganha 2 pontos. Um ponto se refere ao tempo de contribuição e um ponto se refere à idade. Então, a soma da sua idade com o tempo de contribuição que você tem, lembrando que a mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição e o homem no mínimo 35, geram direito à aposentadoria, a essa soma dos pontos. E ainda tem outras. Quais são as outras possibilidades de regras de transição? São as regras de transição que tem pedágio. A gente pode se aposentar, pessoas que estavam, por exemplo, muito próximas de se aposentar, disseram assim, nossa, mas agora eu vou ter que obedecer essa regra dos pontos, é injusto. E aí foram acrescentadas outras regras de transição, que é do pedágio de 50% e de 100%. Se você estiver inserido, e aí tem uma série de requisitos, na regra de transição de 50%, você vai ter a aposentadoria concedida. Como é essa regra, doutora? Eu sou mulher, preciso de 30 anos para me aposentar antes da reforma. Precisava de 30 anos para me aposentar. Estava com 28 anos na data da reforma. E agora, o que é que eu faço? Eu tenho a possibilidade de me aposentar cumprindo metade desse tempo que falta, ou seja, se faltam 2 anos, eu cumpriria 2 anos mais a metade, 2 anos mais 1, trabalharia 3 anos e teria concedida a aposentadoria com a aplicação do fator previdenciário. Que é uma coisinha ruim que foi inserido na regra previdenciária há bastante tempo. E tem uma outra regra que é a regra... Esse fator previdenciário é a limitação de você não ganhar tudo, né? É de você não receber todo o valor da aposentadoria. Vem da época de outros governos. Isso. E aí tem uma outra regra de transição, que é a regra de transição do pedágio de 100%. Como assim? Se faltam 2 anos para eu me aposentar,
e eu tenho uma determinada idade, nesse caso vai exigir a idade mínima, né, no pedágio de 100%, no outro não exigia a idade mínima de 50%, eu pago o dobro do tempo. Se faltam 2 anos, eu vou trabalhar mais 4 anos, ou seja, 2 mais 2, e eu vou me aposentar sem aplicação do fator previdenciário. Ok. Doutora Daniele, a senhora quer complementar mais alguma coisa sobre essa questão do pedágio? Então, o pedágio, eu costumo fazer uma analogia. Quando eu vou tentar explicar o que seria esse pedágio, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está viajando e passa por uma rodovia privada, em determinados pontos da rodovia, para a gente continuar o nosso caminho, eles pedem para a gente pagar uma taxa, um valor. O pedágio no direito previdenciário é algo parecido. É basicamente o seguinte: olha, para você ter acesso àquele benefício que você estava na expectativa de receber, você precisa pagar a mais alguma coisa para seguir esse caminho e chegar até o benefício. E aqui eu vou usar as palavras de doutora Joeslane para exemplificar. Vou repetir o exemplo para poder contextualizar. Por exemplo, a mulher que na data da reforma, ela tinha 28 anos de tempo de contribuição. Se não tivesse acontecido a reforma, ela, quando alcançasse os 30 anos de contribuição, ela ia se aposentar. Ela não precisaria pagar nada a mais. Como veio a reforma, então, para ela chegar nesse benefício que ela estava na expectativa de receber quando completasse os 30 anos de contribuição, ela vai ter que pagar um algo a mais, e isso é o pedágio. Para ela ter acesso a esse benefício, agora, se ela preencher essa regra, dos 50%, ela precisa continuar pagando os 2 anos que ela teria que pagar, mais o pedágio de 50% a mais, daquele tempo que faltava, ou seja, ela precisa trabalhar mais 1 ano para poder se aposentar por essa regra. E isso seria um pedágio. Doutora Joeslane, como muita gente aqui está interagindo, quem tem direito à aposentadoria por idade? Muita gente perguntando novamente isso. Quem é que tem direito? Né? Vai ter direito, a gente sempre separa, quando fala em aposentadoria por idade, separa homem e mulher, né? A mulher que tiver, na data de hoje, 61 anos, lembrando que se você completa 61 em 2022, você não vai ter direito em 2022 quando completar os 61 anos, mas vai ter direito quando completar 61 anos e 6 meses. E em 2023, 62 anos. E tiver 15 anos de contribuição. No caso, se você tiver começado a trabalhar antes da reforma, a gente tem sempre que fazer esse diferencial, certo? Como as pessoas que vão se aposentar hoje, com certeza, começaram a trabalhar antes da reforma, a gente costuma dizer assim, precisa de 15 anos para se aposentar. E, no caso da mulher, no ano de 2021, 61 anos. O homem não teve a idade alterada, então, desde 2019, o homem precisa de 65 anos para se aposentar e 15 anos de contribuição. Lembrando, para quem começou antes da reforma. O Luiz Gerson, ele pergunta à senhora doutora Daniele, ele é corretor de imóveis já há bastante tempo, e ele pergunta como o corretor de imóveis deve proceder para se aposentar. Lembrando que o corretor de imóveis ele pode ser autônomo, isso é muito raro, ele pode ser empregado, mas geralmente é autônomo, né? Exatamente. No caso do corretor de imóveis, é típico que ele realmente seja um contribuinte individual, um antigo autônomo. É raro encontrar a figura do corretor de imóveis que é empregado, ou seja, que é vinculado à empresa através de um contrato de emprego, né? A carteira assinada, como a gente costuma falar. Então, o que é que ele precisa fazer para ter acesso ao benefício de aposentadoria? Primeiro, eu chamo muita atenção para os profissionais liberais, os contribuintes individuais, que não negligenciem o pagamento de suas contribuições. Porque não é raro acontecer do corretor de imóveis, até mesmo de colegas advogados, daquele pintor que trabalha sozinho, negligenciar o pagamento de suas contribuições. E quando chega na idade certa para se aposentar, no caso do homem, 65 anos, ele não tem a carência, ele não tem o tempo suficiente para se aposentar. Então, para que esse profissional, contribuinte individual, ele tenha acesso a esse benefício, é importantíssimo que ele pague suas contribuições mês a mês para preencher o requisito da carência, que no caso do homem hoje é 20 anos, aumentou com a reforma, e assim poder requerer seu benefício e usufruir de sua aposentadoria, ter o seu digno descanso. Tem uma pergunta aqui.
complete, por favor. Eu ia falar até uma coisa só para alertar mesmo, na verdade, tanto os corretores de imóveis como os outros autônomos. É importante que vocês prestem atenção na contribuição que você vai fazer para o INSS, porque o INSS ele dá várias opções de pagamentos para a gente, dentre elas o facultativo, que é aquela pessoa que não trabalha. Então, se você exerce uma atividade remunerada, você não pode contribuir como facultativo. Você tem que contribuir, como a doutora Daniele falou, como contribuinte individual. Isso é muito importante, saber a contribuição que você está fazendo. A gente vai para um giro, mas eu vou deixar uma pergunta, e depois a gente vai para o intervalo, da Janaína de Miramar, que ela quer saber o seguinte: quem teve a aposentadoria por idade deferida, mas se essa pessoa teve a aposentadoria e se ela pode continuar trabalhando. Responda agora não, acho que é o caso de muita gente. Vamos responder no próximo bloco. Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão esperando a sua vez aqui no Tambaú Imóveis e Negócios. Acompanhe agora o que a Jampa Imobiliária e a Zona Sul Imobiliária têm para vocês. Veja. Localizado no bairro do Cristo, o empreendimento Arquipélago de Abrolhos tem elevador, área de lazer completa e muito mais. Confere. A Jampa Imobiliária hoje traz para você uma incrível oportunidade, tá? O residencial Arquipélago de Abrolhos, localizado em rua principal asfaltada no bairro do Cristo. O diferencial desse empreendimento é que ele tem elevador, tem uma área de lazer completa, com piscina, com playground, apartamentos espaçosos, com varanda, sala para 2 ambientes, 2 quartos, sendo um suíte e WC social. Oportunidade incrível, tá? Para você adquirir o empreendimento. Ele está em fase de construção, então tem toda uma facilidade para você parcelar a entrada e ir pagando durante a obra. A obra é garantida pela Caixa Econômica Federal, então não perde tempo, aproveita essa super oportunidade. Conheça agora o residencial Anderson Correia, no bairro de Gramame, com parcelas que cabem no seu bolso. Bom dia, Grazi. Bom dia, Bia. Isso mesmo. Se você deseja um imóvel que tenha parcelas que cabem no seu bolso para sair do aluguel, você não pode perder essa oportunidade. Com apartamento de 2 quartos e no suíte, uma sala ampla e uma localização no bairro do Gramame, você não pode perder essa oportunidade. Então, entre em contato com nós da Zona Sul Imobiliária. Estamos prontos para realizar o seu sonho. Quem casa quer casa, sua mãe, seu pai, muita gente já disse isso. Liga agora para os corretores de imóveis da Jampa Imobiliária e da Zona Sul Imobiliária. Um abraço e um beijo para quem está nos assistindo no Bessa, principalmente para Marilândia e Cecília, que estão aqui mandando várias fotos e na audiência ligadinha. A gente vai para mais um intervalo, não troca aí de canal, voltamos já já. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa!
Estamos de volta e vamos falar agora de transformação de vida. Pois bem, se você acompanha aqui a nossa programação, o nosso programa Tambaú Imóveis e Negócios, já nos viu falando um pouquinho sobre a FK Imóveis. Sim ou não? Claro que sim. A FK, ele vem sempre nos surpreendendo com muitos empreendimentos, prêmios, sorteios e descontos especiais. Mas hoje, principalmente hoje, sábado, dia 9, ela apresenta uma oportunidade inédita que você não pode ficar de fora. Veja só, eu falo do Boulevard Residência. Vou repetir, Boulevard Residência. Apartamento com 2 quartos, suíte reversível, cozinha, sala para 2 ambientes, área de lazer com piscina, churrasqueira para você reunir os amigos, fazer aquele churrasco, claro, medindo a questão da Covid, mas fazendo aquele churrasco, salão de festas para você fazer seus eventos, com mezanino, salão de jogos, playground e muito mais. Dá sim para esperar na portaria 24 horas, pois este empreendimento está dentro de um condomínio fechado. Veja só que coisa maravilhosa. E sabe que você pode ter melhor do que tudo isso que eu falei? Sabe não? Você está pensando que é brincadeira? Você vai pagar em média, veja só, eu vou até brincar, é menos que uma cachaça, R$480 em média na parcela. E sua carta de crédito, for aprovada, veja só o que a FK está fazendo. Se sua carta de crédito for aprovada no valor total, você ainda ganha R$300 no ato da entrega da chave do seu imóvel. Você tem a felicidade de receber o imóvel e ainda o cashback da FK no valor de R$300. Só ela faz isso. Então aproveite que ainda você pode escolher as melhores unidades, localização maravilhosa. Como é que eu faço isso, Rômulo? É só ligar para a Pri e dizer que está assistindo agora, Rômulo Soares, Tambaú Imóveis e Negócios. Qual é o número da Pri? Anota aí, 98677-2008, vou repetir, 98677-2008. E quando você procurar a Pri, diga, eu quero, além de tudo que ele falou, brindes da FK, ela tem muita surpresa para você. Liga agora e se liga também na FK Imóveis no Instagram. Claro, qual é o Instagram da FK? @FK_Imóveis. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Antes da gente continuar o nosso debate, que está sendo maravilhoso, uma audiência grande, você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? Sabia não? No portal T5, olha aqui o portal T5. Tá aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, blog, clicou, Tambaú Imóveis e Negócios, T5, Imóveis. Ah, rapaz, é muito fácil. Aí, o que é que você faz? Você, na hora que entra no portal T5, além de poder acompanhar o nosso programa ao vivo, você tá muita gente linkada aqui, não deixa de mandar pergunta. Temos também o blog T5 Imóveis. Lá, tá aqui, ó. Cara bonito, né, rapaz? Mais bonito que aqui presencial. Mas, ó, muita coisa importante. Lá eu atualizo os novos conteúdos toda semana para você não perder nada do que acontece no mercado imobiliário do nosso estado, além do mercado imobiliário, todos os assuntos de interesse e atuais, principalmente, por exemplo, eu vou fazer um artigo daqui a pouco, quando eu sair do programa, eu vou falar sobre essa história de não quererem dar absolvente para mulheres. Vê amanhã, pode acessar como? Acessa lá agora. É informação na palma da sua mão. Portal T5. A informação no seu tempo e real. Agora vamos para mais um giro de ofertas. Você que quer comprar imóvel e realizar o sonho, está procurando por um imóvel que atenda todos os requisitos que sonha para você. É claro, aqui você confere os empreendimentos da MRV Engenharia e também da construtora Guedes Pereira. Fala aí, Bia Freire, o que é que você traz de novidade pra gente? Reserva Areia Vermelha e Reserva Almagre, feitos pra você do seu jeito, com ou sem suíte, como você preferir, né, Carlos?
Isso mesmo, com suíte, sem suíte, na melhor localização aqui da região de Intermares. É um produto da linha Class da MRV. É um MRV como a Paraíba nunca viu. Torre, elevador, condomínio clube, piscina, academia, energia solar e tudo isso cabendo no seu bolso. Então não perde essa oportunidade. Entre em contato agora e vem morar aqui com vista para o mar de Intermares. O bairro do Bessa e a entrada de Jacaré receberá empreendimento Setai em breve. Mais informações com Laís Bandeira. Bom dia, Laís. Bom dia, Bia. Isso mesmo. Estamos trazendo produtos inovadores para o Bessa e para a região do Jacaré, onde teremos produtos que irão proporcionar uma experiência de vida única, inspirada em resort e hotelaria 5 estrelas, com lazer, esporte, gastronomia e muito mais. Produtos que contemplam todas as necessidades em todas as idades. Convido vocês, corretores e parceiros, a entrar em contato com a gente, pois o Bessa e a região do Jacaré não perdem por esperar. Não perde essa oportunidade. Ligue agora, sempre tem um corretor de imóveis da MRV Engenharia e da construtora Guedes Pereira aguardando por vocês. E agora a gente continua, conversando sobre reforma da Previdência. Quer ter sua pergunta aqui, ao vivo, como você já está contribuindo, está batendo o recorde de perguntas, mas só por mensagem do WhatsApp, não adianta ligar. 998542857. Obrigado pela grande audiência. Vamos tentar responder, que é muita pergunta. Vamos fazer um bate-bola aqui. Olha, a Joelma, a Carmen, a Carmelita, o Pedro, muita gente está com essa dúvida. A pessoa se aposentou por idade. Ela pode continuar trabalhando ou não? Muita gente mesmo com essa dúvida. Sim, podem trabalhar sem medo. A única impossibilidade de trabalhar é quando você se aposenta ou por invalidez, que é o benefício de incapacidade permanente, ou também nos casos de aposentadoria especial. Você até pode continuar trabalhando, só não pode continuar exposto ao agente de risco. O Pedro Canuso, ele está nos assistindo em Sapé, ele faz uma pergunta até interessante. O aposentado por idade pode continuar contribuindo para a Previdência e para adquirir uma nova aposentadoria, a pessoa pode ter mais de uma aposentadoria, doutora Daniela? O que Pedro acabou de descrever na pergunta dele é um instituto previdenciário chamado desaposentação, que foi muito debatido, discutido durante um tempo no Brasil. Porém, em 2016, o STF declarou a inconstitucionalidade desse instituto. E com essa decisão, o STF disse que o trabalhador que se aposente, seja a aposentadoria por idade ou a aposentadoria por tempo de contribuição, e continue trabalhando e contribuindo, ele não pode abdicar do benefício que já recebeu para poder pedir um novo benefício e então calcular agora essas novas contribuições. Infelizmente, Pedro, não é possível mais no Brasil. Muita gente interagindo, doutora Gerlaine. Uma pergunta interessante da Fátima, que está nos assistindo em Tambaúzinho. Ela diz: o que fazer com quem preencheu os requisitos legais e teve seu pedido de aposentadoria por idade indeferido, negado pelo INSS? Não diz o motivo, mas é uma pergunta difícil. Mas a resposta ela é única. A resposta é: procure um advogado para ajuizar uma ação judicial, certo? Porque se o INSS indeferir o seu benefício e você diz que preenche os requisitos, um advogado ele precisa analisar os seus documentos, verificar se existe mesmo cumprimento de todos os requisitos. Porque, por exemplo, essa mulher, se eu completei 60 anos, você lembra de uma das primeiras perguntas? Foi. Eu tenho direito à aposentadoria, então muita gente ainda acredita que aos 60 anos vai conseguir se aposentar. Está na regra antiga. Está na regra antiga, mas isso já foi alterado. Então, você precisa procurar um advogado e constatar que realmente preenche todos os requisitos. E isso acontecendo, existe a possibilidade de se entrar com recurso administrativo ou ir direto para uma ação judicial, que é até bem mais rápido do que um recurso administrativo hoje em dia. Pois é. Muita gente interagindo. Obrigado ao Pedro, ao Carlos Honorato, a Gabriela, todos que estão nos assistindo. Uma audiência maravilhosa hoje. Doutora Daniela, uma pergunta aqui da Isabelle. Ela está nos assistindo através do portal t5.com.br, não disse onde ele está. Ela pergunta o seguinte: como é feito o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição? A dúvida dela é só essa.
Então, Isabelle, é o seguinte, antes da reforma, esse cálculo era feito da seguinte forma: a gente apurava, somava todas as contribuições do segurado que ele inverteu a partir de julho de 1994 até o momento que ele requereu o benefício, descartava as 20% menores e daí, com essas 80% maiores, a gente fazia uma soma e tirava uma média. Nessa média, a gente aplicava a constante que a gente já falou aqui, chamada fator previdenciário. E aí a gente tinha um resultado de quanto seria o valor da aposentadoria dela. Porém, com a reforma, esse cálculo foi modificado e foi modificado de uma forma muito prejudicial ao trabalhador. Hoje a gente apura as contribuições dele, todas, não tem mais o descarte de 20% das menores. E dessas contribuições, a gente aplica o percentual de 60%. A gente tem o salário dele. Se ele preencher, se ele tiver, por exemplo, a mulher tiver mais de 15 anos de contribuição, para cada um ano que ultrapassou esses 15 anos, a gente acrescenta 2% naquele 60% que a gente apurou. Eu sei que é um pouco difícil falar de cálculo. Eu costumo dizer que eu gosto de explicar cálculo com a lousa matemática. Coisa de professora, né? Adoro. Eu gosto da docência e tive um pezinho na engenharia. Olha aí. Então, assim, meus olhos se encantam quando falo de cálculo. Mas, no final das contas, o que a reforma trouxe para a gente para o segurado foi realmente uma modificação muito drástica e prejudicial ao segurado hoje. Muita gente interagindo, doutora Gerlane, e a senhora vai complementar. Mais uma pergunta aqui, que Pedro Rick, ele está nos assistindo em Bananeiras, e ele disse o seguinte: que gostaria que a senhora falasse novamente o tempo mínimo de contribuição para se aposentar uma pessoa. O tempo mínimo para se aposentar, aí é isso que eu volto a falar, né? Depende do tipo de aposentadoria que você quer receber. Hoje em dia, a gente tem a aposentadoria por idade, né? Que é a aposentadoria programável. E para as pessoas que começaram a trabalhar antes de 2019, esse tempo mínimo é de 15 anos, seja ele homem ou mulher. E para quem começou, não sei se Pedro é jovem, recém-formado, começou a trabalhar agora, mas se Pedro... Pela foto aqui já é uma pessoa de meia idade. Pronto, então Pedro, você deve ter começado a trabalhar antes de 2019, antes da reforma. Se você começou a trabalhar antes da reforma, você precisa o tempo mínimo de 15 anos. Lembrando que se você trabalhou mais do que isso, é interessante procurar um advogado para saber se ele tem direito a um outro tipo de aposentadoria mais vantajosa. Porque, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, se ele tiver 30 anos, 35, ele vai ter que ter no mínimo 35 anos para uma aposentadoria pelos pontos, né? No caso, que agora não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, ele é mais vantajosa para ele. Então, é importante que ele procure um advogado para analisar todos os requisitos que ele tem. O Marcos, ele é agropecuarista, doutora Daniela, ele está perguntando o que mudou na contribuição do trabalhador rural. Bem, graças a Deus nada. Foi um benefício bem discutido quando a PEC estava em tramitação no Congresso. Existiam várias ideias, uma tentativa de aumentar a contribuição, tornar obrigatória dos segurados especiais e, graças a Deus, se manteve. Historicamente, os segurados especiais é uma classe de trabalhadores que foram muito prejudicadas. Antes da Constituição de 88, os trabalhadores rurais, os segurados especiais, eles não recebiam benefício previdenciário. O benefício que eles recebiam tinha um caráter assistencial. É como se a gente estivesse dando ali uma ajuda ao segurado. Não seria um direito conquistado em razão do seu trabalho. Veio a Constituição de 88, tornou esse benefício um benefício previdenciário e com a PEC de 2019 houve uma tentativa de enrijecer os critérios para o segurado especial ter acesso. Doutora Gerlane, muita gente aqui perguntando e as pessoas ficam ligando, eu não posso atender telefone, só avisei mensagem 998542857. É o seguinte, muita gente aqui num debate incrível. Uma pergunta muito interessante que as pessoas ficaram em dúvidas sobre a questão do que significa esse tempo de contribuição por pontos. As pessoas estavam meio perdidas assim, porque é uma novidade, né? Então muita gente mesmo aqui chega, eu fiquei pontuando quantas pessoas, mais de 100 pessoas com essa dúvida. Certo. Eu vou fazer
resumo. Um resuminho rápido sobre a regra dos pontos, certo? A regra dos pontos, ela se iniciou, acho que foi em 2015, e ela veio como a salvadora da pátria. Por quê? Antigamente, para se aposentar por tempo de contribuição, a gente tinha sempre a incidência do fator previdenciário. E a regra dos pontos, ela veio para dizer assim, olha, você vai trabalhar talvez um pouquinho mais, mas se você completar a quantidade de pontos necessários para a sua aposentadoria, você tem a opção de se aposentar sem aplicação do fator. E o fator, ele é extremamente severo, ele às vezes prejudica o trabalhador e há uma redução na aposentadoria, no valor do benefício, de 20%, 30%, chega até a 50%. Se a pessoa for muito nova, tiver 48, 50 anos, chega a uma redução bastante drástica. Então, ela se apresentou em 2015. Com a reforma, o que foi que a reforma fez? Ela disse assim, olha, vamos aperfeiçoar essa regra dos pontos e torná-la definitiva. Então, depois da reforma de 2019, essa regra dos pontos, ela antes veio como uma faculdade, né, para salvar as pessoas do fator previdenciário, e agora ela se tornou permanente. E como é que funciona essa regra dos pontos? Ela é uma regra que está em transição, é uma regra permanente, mas que está em transição. Ao invés da lei, da emenda 103, chegar e dizer assim, olha, a partir de hoje você precisa de 100 pontos para se aposentar, de impor essa idade, o que foi que ela fez? Olha, você mulher vai precisar de 100 pontos, você homem vai precisar de 105, mas a gente sabe que não pode, do nada, né, imputar a vocês essa carga tão pesada, essa condição tão desfavorável. Então, a gente vai fazer uma progressividade. E aí eles disseram assim, em 2019, a mulher vai precisar de 86 e o homem de 96. Doutora, mas o que são esses pontos? Isso, não é que eu não entendo. Esses pontos, desculpa, nada mais é do que a soma da sua idade mais o tempo de contribuição. Se a pessoa tem 60 anos, mais 30 anos de contribuição, 90 pontos. Isso. Mas, doutora, eu sou mulher, tenho 65 anos e hoje, né, a gente precisa de 88. Eu posso me aposentar, 88 menos 65, dá o quê? 23 anos, não é isso? Isso. Não, você não pode se aposentar ainda, porque a regra dos pontos, ela exige um tempo de contribuição mínimo. Então, assim, eu como mulher posso hoje, em 2021, me aposentar com 88 pontos, mas para isso eu preciso ter, no mínimo, 30 anos de contribuição. Então, só uma mulher com 58 anos em 2021 é que vai conseguir se aposentar pela regra dos pontos, 58 anos ou mais, contanto que tenha, eu lembro sempre, 30 anos de contribuição e o homem tenha 35 anos de contribuição. Então, Daniela, a gente vai para um intervalo, mas muita gente aqui com dúvidas sobre a questão dos servidores públicos, municipais, estaduais, e tem aqui uma pergunta também de um policial civil bacana, mas vamos deixar para o próximo bloco. Você que fez a pergunta, aguarde aí. Vamos para mais um intervalo comercial, permaneça aí com a gente, voltamos já já. Cada passo seu trouxe você até aqui e agora vão te levar ao Reserva Areia Vermelha da MRV. Bem-vindo ao topo. E ele pode ter vista para o mar, estar ao lado desse pôr do sol, ter muito mais diversão por metro quadrado, o refresco de um banho de piscina, acabamento especial, ficar perto da praia, perto de tudo, perfeito para celebrar a vida. Afinal, o primeiro MRV Linha Class da Paraíba já é o maior dos motivos para celebrar. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Mega parceria Super Fácil Atacado e seus fornecedores. Dianteiro com onça 100 ou paleta e peito, quilo, R$ 23,90. Cerveja Itaipava lata 350 ml, R$ 1,89. Feijão carioca safra de ouro, pacote 1 quilo, R$ 5,68. Papel higiênico folha dupla, capricho e leve 12, pague 11, R$ 8,99. Detergente em pó Bem TV, pacote 500 gramas, R$ 2,25. Mega parceria Super Fácil Atacado. Beba com moderação.
Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Estamos de volta, novidades agora e você vai ser atualizadíssimo aqui no Portal T5, notícia em tempo real. Quem fala tudo isso agora é Lucas Santiago. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo que está em casa. Vim trazer as notícias e os destaques aqui do Portal T5 e a gente começa falando sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 aqui em João Pessoa. Isso porque a Prefeitura da capital decidiu antecipar a aplicação da segunda dose para quem completou o esquema vacinal da Pfizer há 90 dias e da Coronavac há 28 dias. Ou seja, quem completaria esse esquema na segunda e terça-feira da semana que vem já pode hoje, no sábado, completar o seu esquema vacinal com a segunda dose sem precisar realizar o agendamento. Isso porque a Prefeitura segue imunizando com a terceira dose idosos a partir dos 64 anos, profissionais da saúde também, e que tenham completado aí esse ciclo para a segunda dose, para a terceira dose, há 180 dias. Então, para poder reforçar com essa terceira dose, é preciso ter completado 180 dias desde a segunda dose ou da dose única. João Pessoa também segue vacinando adolescentes com idade a partir de 15 anos, sem comorbidades, e adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, com deficiência permanente, gestantes e puérperas dessa mesma faixa etária. Para esse público é preciso fazer o agendamento. Então, Rômulo, essas são as informações iniciais aí sobre a vacinação. João Pessoa declarou o ponto facultativo segunda-feira, então por isso eles fizeram essa antecipação aí para hoje, né? Importante que você se vacine. A pessoa da terceira idade já completou os 6 meses e foi aquela da Coronavac, né? Quem tomou a Coronavac, vá lá, faça a terceira dose. Quem ainda não se vacinou, os jovens, principalmente, que agora está sendo shows, barzinhos, tudo, se vacine. É importante demais a gente acreditar que a gente tem um país que vai dar exemplo para o Brasil, vai dar exemplo para o mundo. Eu acredito na ciência. Exatamente. Inclusive, alguns eventos, né, já voltaram aí com 20% da capacidade, até shows, assim. Então, a gente acredita que até dezembro, toda a população adulta esteja vacinada aqui em João Pessoa com a segunda dose. Basta o pessoal cumprir o cronograma certinho. E aí, falando ainda sobre vacinação, o dia D da campanha da vacinação contra a raiva animal acontece hoje em todo o estado. A doença infecciosa aguda viral pode ser transmitida aos humanos por mordidas, arranhões e saliva de animais infectados com contato com a pele lesionada e mucosas. A Paraíba não registra caso de raiva humana por cães, né, transmitida por cães há 22 anos. E aí, de acordo com o chefe do núcleo de zoonose da secretaria, a meta é imunizar quase 700 mil animais aqui no estado, Rômulo. Hoje é esse dia D, a campanha segue até dia 12 de novembro, mas quem tiver seu animalzinho aí, cão ou gato, pode se dirigir aos mais de 800 postos de vacinação na Paraíba inteira, até às 5 da tarde de hoje, para poder imunizar o animal, né, contra essa doença. E graças a Deus tem tido aí uma baixa de animais infectados, mas que é preciso estar atento sempre. Perfeito. Mais alguma notícia para gente? Não, por enquanto é isso. Obrigado, até o próximo sábado. Até o próximo, vocês já sabem, outros destaques, outras notícias do Brasil e do mundo, portalt5.com.br. E para você que quer sair do aluguel, você quer realizar o sonho da casa própria com qualidade de vida, segurança jurídica, tem sim a Construtora Aliança e a FK Imóveis que traz essas novidades com Bria Freire. Veja aí.
Padrão Alianças que você já conhece com o novo conceito. A sua história cabe aqui no Altiplano e mais especificamente no Horizon. Bom dia, Camila. Bom dia, Bia. Pois é, esse super lançamento, o Horizon, traz um conceito inovador, como você falou, de gentileza urbana. E ele tem a assinatura de profissionais renomados, do arquiteto Paulo Macedo, paisagismo de Benedito Abud e interiores Sandra Moura. Os apartamentos são de 33 a 97 metros quadrados e o Horizon é completo. Área de lazer com tudo o que você precisa para ser feliz, um rooftop com piscina aquecida, wine bar, salão de festas, academia completa. Para você saber mais sobre esse lançamento, você pode nos fazer uma visita no showroom, entrar em contato conosco nos nossos canais de atendimento ou através do corretor de sua preferência. Conheça o Village Cowboy 3, com tudo que você precisa dentro de um condomínio fechado e mais, com cashback. Priscila, é com você. Já imaginou abrir a varanda do seu apartamento e dar de cara com a área de lazer? Te apresento o Village Cowboy 3, que está sendo sucesso de vendas dentro de um condomínio fechado, portaria 24 horas, conforto e segurança para você e sua família num preço imperdível. A partir de 131 mil, com toda a documentação inclusa. O empreendimento possui apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte, varanda, sala para 2 ambientes e a área de lazer imensa, piscina, churrasqueira, salão de festas, academia toda equipada e o melhor de todos esses benefícios, além, na verdade, de todos esses benefícios, aqui na FK Imóveis você tem cashback no valor de R$300. Então, corre e aproveita essa oportunidade. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga agora. Construtora Aliança, FK Imóveis, realiza o sonho da casa própria. Doutoras, muita pergunta aqui, não sei se a gente vai dar tempo, mas eu quero dizer a você, telespectador, vou mandar tudo que você não pôde ser perguntado aqui ao vivo, foi muitas perguntas, elas vão lhe responder no WhatsApp. Combinei aqui com elas no intervalo. Vamos lá. Muita pergunta, pessoas perguntando, doutora Daniele, se os funcionários públicos teve alguma alteração e, em particular, o Jaime, que é policial civil, o que é que ele pode fazer, policial civil aqui da Paraíba, se mudou alguma coisa na aposentadoria dele também. Então, em relação aos servidores públicos, tiveram profundas mudanças. A intenção da PEC é igualar os critérios de aposentadoria do regime geral com os critérios de aposentadoria do regime próprio. Então, assim, acho que seria um programa inteiro para a gente falar dessas modificações que ocorreram com os servidores públicos. E um detalhe maior é que o servidor público ele pode ser municipal, estadual ou federal. E alguns regimes próprios estaduais e municipais não ocorreram mudanças tão profundas como ocorreu no âmbito federal. Então, assim, a gente, para responder uma pergunta dessa, a gente teria que saber qual regime próprio ele está vinculado, para poder diferenciar os critérios, se houve realmente modificação e dar um esclarecimento melhor. Em relação ao Jaime, eu vou pedir licença para responder no WhatsApp, porque também é uma pergunta que demanda muito tempo, porque a gente precisa realmente conhecer o histórico dele, explicar a ele as modificações que tiveram durante o tempo da legislação que disciplina a situação dele, para a gente poder dar uma resposta melhor. Beleza. Doutora Joeslane, é possível acumular pensão por morte com outros benefícios? Muita gente com dúvida. A resposta é sim. O único benefício que não pode ser acumulado com pensão por morte é o benefício assistencial. Mas todos os outros benefícios, como auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadorias, são possíveis sim de acumular com a pensão por morte. Doutora Daniele, é possível, né, e quais os critérios que estabelece o valor da pensão para o viúvo e para a viúva hoje, se mudou com a reforma? Perfeito, mudou profundamente. Antes da reforma, o viúvo ou a viúva, quando ia receber a pensão por morte, os dependentes no geral, eles recebiam aquele valor que o segurado aposentado estava recebendo quando em vida ou que ele deveria receber. Após a reforma, o que aconteceu? Houve um escalonamento de percentuais. Esse escalonamento, ele depende da quantidade, do valor do benefício que ele vai receber e varia de 60% a 10%. Então, a depender do valor do benefício, é que a gente vai saber quanto vai ser o valor da pensão por morte. E o engraçado também é que essa pensão por morte, Rômulo, rapidinho, é que
Agora, desde 2015, na verdade, ela não é mais vitalícia, né, para os cônjuges. Então, é interessante você procurar saber também, porque dependendo, se você não tiver alcançado a idade, ela não vai ser vitalícia, ela vai durar 15, 20 anos. O Duvaldo de Cabedelo, ele faz 3 perguntas em uma. Eu vou tentar resumir. Ele é MEI e pergunta se o MEI pode ter carteira assinada na CLT ou ser funcionário público e se MEI pode se aposentar. Não, o MEI ele pode sim se aposentar. Inclusive, como MEI, ele deve fazer uma contribuição que eu acho que hoje gira em torno de R$56, que é justamente a contribuição para o INSS. É uma alíquota reduzida. Ele paga R$55 ao INSS, que é 5% do salário mínimo, e esse R$1, se eu não me engano, é algum valor destinado à prefeitura. Eu acho que um contador vai saber responder melhor em relação... É o que, doutora? É o ISS, isso, Imposto sobre Serviço. O telespectador aqui, doutora Daniela, eu vou fazer porque é pergunta do telespectador, a audiência, a gente prestigia você pela participação. Ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se os políticos podem se aposentar. Como é que eles podem se aposentar se não é uma profissão, né? Está com a senhora a pergunta. Então, eles podem, eles têm um regime próprio deles, o regime dos deputados e senadores, tem critérios diferenciados, deputados e senadores. Deputados estaduais, vereadores, prefeitos, em regra, quando estão ocupando esses cargos eletivos, eles são contribuintes do regime geral, a não ser que eles já sejam servidores públicos, mas podem sim se aposentar. Olha, tá muita pergunta, eu vou encaminhar todas as perguntas para vocês responderem pelo WhatsApp. Foi uma aula de direito previdenciário. Doutora Joeslane, deixar a senhora com suas considerações finais. Primeiramente, Rômulo, eu queria novamente agradecer pelo convite. Foi muito engrandecedor participar do programa. É um programa maravilhoso que nos permite, né, falar e responder a pergunta do público, que para mim é o mais gratificante, é poder ajudar as pessoas que estão realmente sem saber como ou se aposentar, como é que estão as novas regras. Quero me disponibilizar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no Instagram. Meu Instagram é Joeslane, JOESLANY, Melo ADV. É um nome um pouco complicado, vocês só vão me encontrar por lá. Mas eu estou disponível para vocês, para tirar todas as dúvidas que vocês precisarem, me disponho. Estou disponível também para estar aqui no programa sempre que vocês precisarem. Vamos trazê-las de volta. Muito obrigada. Doutora Daniela, muito obrigado. Suas despedidas. Agradeço, Rômulo, mais uma vez o convite, a você, a TV Tambaú. É muito gratificante para mim falar em direito previdenciário. Direito previdenciário é mais do que uma profissão, é uma paixão. Eu falo com verdadeira paixão. E eu tenho uma satisfação imensa de esclarecer, tirar as dúvidas dos segurados, que muitas vezes estão ali perdidos com tantas mudanças, tantas modificações. Estou disponível também para quem quiser tirar alguma dúvida. Meu Instagram é @Daniele, com 2 L's e Y no final, Daniele Melo ADV. Qualquer dúvida, pode interagir lá. Estou sempre postando conteúdo e vou ficar muito feliz em saber que vou tirar uma dúvida de alguém que nos assistiu hoje aqui no programa de Rômulo. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios, mas você encontra a edição de hoje e as edições anteriores no www.portalt5.com.br. Acesse lá. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar de um assunto muito sério: erro médico e a responsabilidade dos planos de saúde. Tema polêmico. Vamos trazer 2 especialistas aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana. E sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.